Pessoal, fazendo um exemplo prático aqui para a gente fazer colocar alguns valores aqui para a gente fazer as contas, tá? Olhando aqui para cima seria a representação das 24 horas do dia, tá? O horário ponta, como a gente já havia dito antes, ele é das 18 às 21, das 6 da tarde até as 9 horas, tá? O restante dos dias fora ponta. Isso quando a gente não tem um reservado, tá? Por enquanto a gente não está mexendo com ele, tá? Para a gente fazer uma estimativa de valores, a gente vai adotar os mesmos valores que a gente adotou na prova, para ficar um padrão, beleza? A gente vai colocar o grupo B, faturamento, tá? Com 80 centavos kWh. O grupo A, no horário ponta das 18 às 21, vai ser R$ 3,40 o kWh. No fora ponta vai ser 40 centavos, tá? Ponto fora ponta seria o consumo, beleza? E a demanda vai ser um valor de R$ 41,30, tá? Essa demanda aqui ela é cobrada pela quantidade contratada, tá? Ou seja, vezes a demanda contratada. Por exemplo, se um cliente contrata uma demanda de 100 kW, né? Um exemplo, ele vai pagar R$ 4.130 só de demanda contratada, fora o consumo, isso quando for o grupo A. Se for o grupo B, ele vai pegar aquele consumo todo e pagar aquele valor de 80 centavos por kWh, tá? Aqui a gente tem um gráfico demonstrando a carga instalada de um cliente, tá? Aqui a gente tem os locais, a princípio, para ficar mais básico, a gente vai chamar de sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Não são equipamentos específicos, ou podem ser também, ou uma quantidade somatória de equipamentos por sala, tá? A potência de 10, 30, 25 e 25. Aqui a gente representa as horas, tá? Nessa primeira linha a gente tem as 12 horas, 13, 14 e até as 22 horas, beleza? Durante o dia. Aqui cada linha representa a potência que foi utilizada de cada ambiente, tá? No caso a sala 1, que tem uma potência de 10.000 watts, ela é utilizada das 12 às 16, depois ela é desligada e volta a funcionar das 20 às 22, tá? Um exemplo. Então, para que a gente usa isso daqui, tá? Primeiro, para calcular o consumo geral desse cliente, que ele vai ter nos 30 dias, e para também identificar aqui qual a carga instalada e qual a demanda que a gente vai precisar contratar. O que seria a carga instalada? Tá? Seria simplesmente a somatória de todas as potências. Então a gente coloca aqui, ó, carga instalada, tá? A gente tem 50, 60, 70, 80, 90. Então seriam 90 kW, tá? Essa é a carga instalada. Com essa carga instalada, a gente já consegue identificar de cada transformador. O transformador a gente teria de 75, não pode, então tem que ser um de 112,5 kVA para atender essa carga instalada, tá? Então, observando esse transformador aqui, a gente já pode supor aqui que esse cara ele pode ser faturado como grupo A ou como grupo B, tá? Ele tem essa opção, tá? O que vai definir isso vai ser justamente as contas que a gente precisa fazer para ajudar esse cliente a decidir qual é o tipo de faturamento dele, beleza? A partir disso a gente vai pegar também a demanda contratada, tá? Essa demanda contratada, algumas vezes ela é igual à carga instalada, como foi um exemplo anterior, ou menor que isso, tá? Como a gente identificaria isso? Que seria essa demanda? Vamos fazer um exemplo, tá? Essa demanda, como a gente já tinha visto em alguns vídeos anteriores, a concessionária ela pega a maior potência utilizada, independente do período, seja durante um dia, ou seja durante os 30 dias, todos os dias eles usam a mesma potência, tá? Vamos fazer uma suposição, dos 30 dias, o primeiro dia, esse cliente aqui específico, com a carga de 90, ele usou uma demanda, uma potência máxima de 50 kW, tá? Se durante os outros 29 dias a potência que ele utilizou foi 30, 40 abaixo, no caso de 50, ele vai pagar os 50, tá? Vai ser a máxima daquele dia. Se durante uma hora, por exemplo, durante um dia apenas, ele utilizou 80 kW,
ele vai pagar os 80, por mais que o restante do mês ele utilizou uma carga menor do que essa, ele vai pegar a maior demanda, a maior potência utilizada em determinado período, tá? Então, isso é muito importante para a gente identificar qual que é a demanda contratada, porque você vai passar para a concessionária, né, através do cliente, uma demanda que ele precisa ter um contrato. Se ele ultrapassar essa demanda em 5%, ele paga uma multa que chega a 10 vezes o valor desse cara aqui, tá? Então ele vai pagar um valor muito excessivo. Então essa demanda tem que ser muito justa. E se você contratar uma demanda muito a mais, muito acima do que ele realmente vai utilizar, como a gente tinha falado antes, esse valor dessa demanda, ele é o mínimo desse cliente. Se ele for supor uma demanda de 100, ele vai pagar 4.130, independente se utilizar ou não a 100. Se ele contratou 100 e utilizar só 50 durante o mês todo, a máxima for 50, ele vai pagar 100 da mesma forma, tá? Então, por isso que essa demanda contratada, ela tem que ser muito bem analisada, muito bem justa, para não levar prejuízo ao nosso cliente, tá? Então, como a gente, através desse gráfico, a gente encontra qual que vai ser a demanda ideal para ele, tá? A gente vai pegar os períodos de utilização e ver qual foi o período que ele utilizou mais. Isso aqui é uma suposição que esse tipo de funcionamento seja durante o mês todo, tá? Ele não tenha diferença de funcionamento. Isso aqui é o período que ele funciona durante o mês todo, tá? Se a gente pegar aqui das 12 às 13, nesse primeiro período, tá? A gente teria a sala 1, a sala 3 e a sala 4 funcionando, apenas a sala 2 não funcionaria. Então a gente teria aqui 25, 25, 50, 60. Então das 12 às 13 a gente teria uma demanda de 50. Isso aqui a gente vai fazendo aos poucos, a gente não precisa fazer de todos os períodos, é só para a gente identificar. Das 12 às 13 a gente teria então 60 kW utilizados, tá? Se a gente pegar das 13 às 14 e das 14 às 15, você pode observar que é o mesmo período, mesma quantidade de potência, ou seja, seria a mesma coisa, tá? Das 15 às 16, o que está funcionando? A gente está funcionando a sala 1, a sala 2 e a sala 3. A sala 4 já não funciona. Então a gente teria o quê? 30, 40, 50, 65. Então das 15 às 16 a gente já teria 65. Ou seja, essa é maior do que essa. Então essa aqui eu já descarto, tá? Aí eu vou olhando o restante, tá? Isso aqui é só uma análise, você não precisa fazer conta de horário por horário, tá? Se a gente olhar aqui das 16 às 18, que é o mesmo período de funcionamento das duas salas, dá 30 a 55, já sei que é menor que 65, não preciso nem calcular. Das 18 às 20 horas, eu sei que funciona apenas a sala 2, apenas 30, então a máxima continua sendo 65. E das 20 às 22, funciona a sala 1 com 10 e a sala 4 com 25, seria 35. Então, também menor do que 65. Então, eu já observo que o período que teve a maior utilização foi das 15 às 16, que é 65. Então, eu vou contratar essa demanda. Demanda contratada, 65 kW. É a maior demanda, tá? A gente não pode esquecer disso. O restante, que foi menor, não importa. O importante é essa maior carga que ele vai utilizar nesse período, que seja até de 30 dias no caso, tá? A maior demanda contratada. Então, o que esse cara vai pagar, tá? Esse cara ele tem a opção de ser grupo B? Tem. Se ele for grupo B, o consumo que ele vai pagar vai ser em torno de 80 centavos ou kWh. Se a gente fizer a conta para estipular o consumo dele em grupo A, a gente vai observar qual vai compensar mais, se vai ser compensatório ele faturar como grupo A ou faturar como grupo B, tá? A gente vai fazer essa conta e aí a gente vai decidir para ele qual que seria a melhor opção, ok? Isso aqui vai ficar para a próxima aula.